dia, muito obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Meu lenço aqui. Então, para de escorrer o nariz. Declaro aberta mais esta sessão da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os eminentes colegas, Sua Excelência, a doutora Maria Guiomar Sanches Mendonça, subprocuradora-geral do Trabalho, que toma assento nesta sessão, senhoras e senhores advogados, antes de franquear as senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, coordenadora de secretaria desta subseção, e antes de passar a palavra aos colegas para eventuais comunicações, registrar a presença de Sua Excelência a ministra Maria de Assis Calça, que está presente para julgar quatro processos em que há impedimento, e eu peço a compreensão dos senhores advogados para dar preferência à Sua Excelência, para que retome as suas atividades no gabinete. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 116.400, dígito 52 de 2009, em que são partes Fermina Escobar Saldanha e Grupo de Comunicação 3 SA e outra. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Hugo Schormann. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Obrigado, senhor presidente. Senhores ministros, aqui trata-se de recurso ordinário interposto pela autora em face de acórdão do TRT, que julgou a ação rescisória improcedente. Senhor presidente, na fase de conhecimento do processo matriz, constituiu-se título executivo judicial em que se pronunciou a prescrição quinquenal, não havendo nenhuma ressalva em relação aos depósitos do FGTS, embora esses tenham sido deferidos por todo o período contratual reconhecido na decisão. Nesta ação rescisória, a autora pretende seja reconhecida a prescrição trintenária em detrimento da quinquenal. Ocorre, senhor presidente e senhores ministros, que a decisão rescindenda consiste em acórdão proferido em agravo de petição, sendo certo que o processo de execução tem por escopo apenas traduzir em valores os comandos do título executivo judicial e solucionar eventuais percalços surgidos na própria execução. Assim, eventual violação de lei apta a ensejar o afastamento da prescrição quinquenal sobre as parcelas do FGTS somente teria o condão de ser reconhecida se a pretensão desconstitutiva estivesse dirigida contra a decisão proferida no processo de conhecimento. A controvérsia solvida no acórdão rescindendo reduziu-se à interpretação do título executivo judicial. Assim, senhor presidente e senhores ministros, não há se falar em violação literal do artigo 23, parágrafo 5º da Lei 8.036 de 1990, pois em sede de agravo de petição, como no caso da decisão rescindenda, não se poderia pronunciar a prescrição trintenária dos depósitos do FGTS, mas tão somente eleger a interpretação reputada mais adequada do título extrajudicial, do título executivo extrajudicial. Assim, senhor presidente, eu estou negando provimento ao recurso ordinário e o voto vai no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Pois, algum destaque no voto, Sua Excelência, eminente relator? Não, presidente, eu só quero ressaltar que eu tive dúvida em relação a esse processo, mas se houvesse violação, poderia ser a coisa julgada e não a disposição da FGTS. Então, eu tinha destacado esse processo. Mas ainda tem esse obstáculo da coisa julgada também. Não tenho divergência. Então, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Relator excelentíssimo ministro Hugo Schormann, processo RO 288, dígito 61 de 2011, em que são partes Brata, Brasília Transportes e Manutenção Aeronáutica S.A. e Jonatas Eliezer Meireles de Souza e outro. Impedido, excelentíssimo ministro Caputo Bastos. Com a palavra, Sua Excelência, eminente relator, ministro Hugo Schormann. É um recurso ordinário que é interposto pela impetrante,
mandado de segurança, e o acórdão é do Tribunal Regional da 10ª Região, que denegou o mandado de segurança mantendo a designação das astas públicas dos bem penhorado, que é uma aeronave. Ocorre que a perda de objeto do mandado de segurança, tendo em vista que, em consulta ao sistema informatizado, se verificou que essa penhora foi considerada insubsistente, foi desconstituída. Portanto, posteriormente ao mandado de segurança. Então, há perda de objeto, por isso estou propondo relativamente à designação das astas públicas do bem penhorado, a extinção do processo sem redução do mérito, nós temos o 2674. E um segundo tópico abordado no recurso é quanto a multas aplicadas em relação de embargos de declaração considerados manifestamente protelatórios. Em relação a esse aspecto, eu proponho negar provimento ao recurso, porque não se verifica aí nenhuma violação, e se verifica que da leitura dos embargos de declaração interpostos é que é nítido o caráter de reforma da decisão e protelação do feito. Pois não. Algum destaque no voto de Sua Excelência, ministro relator? Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Hugo Scheuermann. Relator, excelentíssimo ministro Hugo Scheuermann, processo RO 518, dígito 69, de 2012, em que são partes Brasília Transporte e Manutenção Aeronáutica S.A., Brata, e José Nilton de Souza. Impedido, excelentíssimo ministro Caputo Bastos. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Hugo Scheuermann. Da mesma forma que o anterior, a impetrante é a mesma, e aqui também há perda de objeto, porque foi, num julgamento de conflito de competência, ou foi desconstituída a penhora, tal qual o anterior. Então, também há perda de objeto, aqui não tem aquela hipótese do desembarque de declaração, é só extinguir o processo sem redução do mérito por perda de objeto. Perfeito. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaque, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Hugo Scheuermann. Isso deve estar em recuperação extrajudicial, né? Relator, excelentíssimo ministro Hugo Scheuermann, processo RO 99.600, dígito 04, de 2011, em que são partes Município de Touros e Maria das Virgens Januário da Silva. Suspeito, excelentíssimo ministro Emanuel Pereira. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Hugo Scheuermann. Aqui é um recurso ordinário em ação rescisória e o tema é relativamente à competência do juiz de trabalho e é a hipótese da transmutação do regime seletista para estatutário. A condenação na decisão rescindenda é de recolhimento do FGTS até a data em que houve a transmutação reconhecida no acórdão rescindendo, que é com a publicação da lei em 8 de 8 de 2007. E não há nenhuma referência à norma válida e eficaz anterior a esse período. Então, estou propondo negar provimento ao recurso. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente ministro Hugo Scheuermann. Acabaram os impedimentos. Agradeço muitíssimo, ministra Campos, e fique à vontade se quiser retirar. Senhor presidente, eu peço licença, então, para me retirar. Agradeço mais uma vez a oportunidade de ter estado aqui com todos e desejo que a sessão continue com muita harmonia. Um abraço. Muito obrigado. Então, agora, as preferências. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 2210, dígito 44, de 2012, em que são partes Jacira Marta, Puridade Maciel e Banco Bradesco S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, Alberto Bresciani. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança. No caso dos autos, o Banco Bradesco impetrou mandado de segurança contra ato do meritíssimo juiz da 12ª Vara do Trabalho de Salvador, pelo qual, nos autos de reclamação trabalhista, concedeu antecipação de tutela consistente na imediata reintegração no emprego, com manutenção de todas as cláusulas contratuais, inclusive o restabelecimento do plano de saúde, sob pena de pagamento de multa diária da litisconsorte passiva necessária, que é ora recorrente e que sustenta a plausibilidade da situação que levou à antecipação da tutela. Eu conheço do recurso. A questão que se coloca é a ocorrência de doença ocupacional e a presença dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela antecipada. Ressalto, senhor presidente, que aqui o
o juiz de primeiro grau concedeu a antecipação da tutela. Sim, sim. E foi objeto de recurso pelo banco, objeto de mandado de segurança impetrado pelo banco, que obteve êxito no âmbito regional. E a Corte de Origem, no caso dos autos, concluiu que não havia evidência suficiente das doenças das quais estaria acometida a litisconsorte passiva necessária e aponta, inclusive, distorções ou contradições entre os documentos apresentados. Qual é, senhor presidente? Acontece no caso que a trabalhadora foi dispensada em 1º/11/2011, depois de 31 anos de trabalho prestados ao banco, a farta documentação nos autos que aponta a ocorrência de diversas enfermidades com CIDs diferentes, síndrome do túnel do carpo, síndrome do manguito rotador, bursite em ombros, epicondilite medial, epicondilite lateral, tendinite, tenossinovite, síndrome cérvico-braquial, transtorno das raízes cervical, cistos, câimbras e formigamentos, perda e atrofia muscular, documentos diversos que evidenciam todas essas enfermidades. E também veio aos autos notícia de sentença proferida pela Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Salvador, Bahia, em 26 de fevereiro de 2013, pela qual foi deferido o auxílio-doença acidentário à trabalhadora. Por isso, senhor presidente, é que considerando também as dicções das nossas súmulas 378, 2 e 440, eu vejo presentes os requisitos necessários ou possíveis à antecipação da tutela, e aqui não invado o mérito, obviamente, o processo ainda flui em 1º grau de jurisdição e é objeto de perícia atualmente, mas no caso, diante das evidências postas, eu casso a liminar deferida nesta ação e dou provimento ao recurso para denegar a segurança. Perfeito. Doutor Carlos Vinícius, pretende sustentar? Sim, senhor presidente. Com procuração nos autos, pois peço não, a palavra. tempo regimental. Senhor presidente, senhores ministros, egrégia subseção. Muito rapidamente, senhor eminente relator, egrégia subseção, nós juntamos aos autos ontem o laudo pericial que foi realizado no processo principal, em que o expert perito designado pelo juiz de 1º grau para realizar os exames na empregada, apresentou o laudo e concluiu não haver incapacidade laborativa, nem mesmo o nexo de causalidade entre as moléstias da autora e a execução do contrato de trabalho. Então, este laudo pericial produzido nos autos principais reforçam a conclusão do colegiado ACO, que cassou a antecipação de tutela deferida à autora, que determinara a sua reintegração. Então, são com esses fundamentos, em especial o exame pericial juntado por se tratar de um documento novo, realizado agora no 1º grau, e que afastou o nexo de causalidade entre as moléstias da autora e a execução do contrato de trabalho, é que espero recorrido que se mantenha a decisão ACO, que cassou a antecipação de tutela, negando-se provimento ao recurso ordinário da empregada. Muito obrigado. Pois não. Ministro Roberto Preceno. Presidente, a petição não foi levada ao meu conhecimento ainda. Eu abri aqui o processo eletrônico, vi que foi juntada de fato ontem e, portanto, eu peço vista regimental, presidente. Vista regimental, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Preceno. Relator, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 3.188, dígito 17 de 2011, em que são partes Labib, João, Atié e outra, e Leda Maria Soares, Janot e outro. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente e senhores ministros, este caso é um recurso ordinário em ação rescisória e eu inicialmente justifico a análise precedente do recurso adesivo diante da matéria após o conhecimento de ambos, recurso principal e adesivo,
diante da matéria nele contida, que, por se tratar de pressuposto processual relativamente à ação rescisória, impediria, obviamente, o exame da matéria deduzida no recurso principal, razão pela qual eu aprecio, em primeiro lugar, a alegação de que a impugnação à concessão do benefício da gratuidade judiciária, que foi indeferida pelo tribunal, e eu destaco isso no meu voto inicialmente. Eu vou fazer um breve resumo, senhor presidente, caso necessário, depois eu adentrarei com maiores esclarecimentos. Porque o tribunal entendeu, isso está às folhas 4 do meu voto, parte final, que essa declaração firmada pela parte traduziria uma presunção e que não houve prova da parte em sentido contrário. E aí eu faço um longo estudo do processo, presidente, para concluir de modo diverso aquela conclusão evidenciada pelo tribunal. Primeiro, demonstro que se trata do recebimento de valores de honorários advocatícios correspondentes a 16% de 40% de um total em TDAs decorrentes da apropriação de terras que a parte ré já recebeu, totalizando R$ 6.261.000, isso a valores históricos, sem correção, inclusive, destacando que não há nenhuma controvérsia, seja quanto ao valor recebido, seja quanto ao valor unitário dos TDAs, já que foi fixado em comum acordo no processo de apropriação lá em R$ 91,82, inclusive petição dos próprios autores rescisórias foi 659. E daí, então, é que eu concluo, eu traço meu raciocínio no sentido de que, ao contrário do que disse o Egresso Tribunal Regional do Trabalho, houve sim prova em sentido contrário produzida pelos ora recorridos. E aí trago, inclusive, dizendo que argumentos mostrando, na análise do processo, que o volume da desapropriação chega a casa de R$ 23.700.000, isso em dados de 95, obviamente a serem corrigidos, e que o valor ainda objeto de discussão alcança mais, ou melhor, o valor já recebido alcança 14.908.000, computando os valores equivalentes a 162.000 TDAs já recebidos. E aí trago uma abordagem a respeito dos objetivos da declaração, está nas folhas 7 e 8 do meu voto, em que decorrente da Lei 7.115, para evitar aquela antiga declaração de pobreza que a parte obtinha junto à delegação de polícia, ainda no Ministério da Desburocratização, na época do ministro Hélio Beltrão. E aí trago precedentes, não somente do STJ, mas deste tribunal, mostrando que é possível haver impugnação, e isso não é um salvo-conduto para que a parte tenha liberado o ônus de demandar em juízo. E aí prossigo, senhor presidente, dizendo que a própria norma que autoriza a declaração prevê sanções, que é, obviamente, inclusive, de natureza criminal, quando a declaração é falsa. Perfeito. E, por conta disso, traço toda a argumentação dizendo, e me vale precedentes desta Corte, inclusive, da lavra dos ministros Emanuel, Hugo Scheuermann, Emanuel novamente, Alberto Bresciani e eminente Caputo Bastos, ministro Caputo Bastos, no sentido de que pode haver impugnação, pode haver prova no sentido contrário, e essas provas estão nos autos, a meu sentir, claro, mais do que suficientes. Razão pela qual, senhor presidente, eu dou provimento ao recurso adesivo dos réus para indeferir os benefícios da gratuidade judiciária concedidos aos autores e, por conseguinte, como não houve depósito de ação rescisória, extingo esta sem resolução do mérito, com fundamento do artigo 2674 do CPC, 498 do CPC, prejudicada a apreciação das matérias do recurso principal, inclusive agravio regimental, e mantém, todavia, a condenação honorários advocatícios nessa ação rescisória fixados pelo tribunal em 10% do valor da causa. De forma resumida, senhor presidente, se necessário for, farei mais acréscimos ao meu voto. Pois é como voto. Muito obrigado. Doutor Fernando, pretende fazer uso da palavra? Senhor presidente, se não houver divergência, apenas o Algum destaque no voto de Sua Excelência? Senhor presidente, eu vou pedir vista regimental, senhor presidente, porque me chamou realmente a atenção esse processo. Apesar das explicações do ministro Brandão, foi concedida no regional a justiça gratuita e aqui nós estamos afastando. Aliás, no processo matriz foi concedida a justiça gratuita. Não? Isso.
Aí, em adesivo, veio o pedido de Não, isenção. senhor presidente, só para esclarecer a observação, no processo matriz não houve a concessão. Eu destaco isso no meu voto. Mais um argumento que eu digo, lá na ação principal não houve discussão com a gratuidade. Ele requereu na ação rescisória. É aqui. Na ação rescisória, o Tribunal Juiz Originário deferiu sobre 2 argumentos. A presunção relativa e que não houve prova. Aí eu estou demonstrando que prova houve. E tanto é verdade que lá na ação originária não se concedeu a ele o benefício da gratuidade judiciária, mesmo porque não sequer foi discutida. É uma ação de justiça federal, em que ele recebeu indenização, alcança aí quase 50 milhões aproximadamente, e ele não fez depósito de 400 mil na ação rescisória e requereu a declaração, firmou de pobreza. O tribunal acolheu essa declaração, dizendo que os réus que impugnaram a declaração não fizeram prova e ela tinha a presunção, demonstrando que foi afastada a presunção e que prova houve produzida pelos próprios autores com os valores que já receberam, que é objeto de honorários vacatícios do valor da ação do Distrito Federal. Perfeito. Senhor presidente, eu desisto Está bem esclarecido. Estou esclarecido. Inclusive, Sua Excelência cita um precedente meu em que eu até defiro os benefícios da justiça gratuita, ainda que o valor da condenação tenha sido expressivo, porque é preciso prova de que... Então, proclamo o resultado, que a decisão é unânime, nos termos do voto do eminente relator, ministro Cláudio Brandão, consignada a presença do ilustre advogado, doutor Fernando Luiz Russomano Vilar. Muito obrigado. Relator, excelentíssimo senhor ministro, Cláudio Brandão, processo RO 8.803, dígito 73 de 2012, em que são partes Mailton Guimarães de Souza e Quienas e Kratchmer, LTDA. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Aqui, senhor presidente, eu estou negando provimento do recurso. Trata-se de alegação de violação literal de disposição de lei e é decorrente de uma situação que consta em provimento, ao que parece, da Corregedoria do Tribunal de São Paulo, que aplica a regra do CPC, no sentido de que, artigo 195, é norma do TRT de São Paulo, normas da Corregedoria, no sentido de que se o advogado não devolve os autos junto com a petição respectiva, isso é levado a efeito para término final do prazo, ou melhor, para contagem do prazo processual. Neste caso específico, foi devolvida a petição sem os autos, o juiz do tribunal mantém a decisão originária, no sentido de que, neste caso, se aplica a regra do artigo 95 do CPC, repito, constante de normas da Corregedoria do Tribunal da Segunda Região, e não conhece as petições nesses casos. Então, eu digo, ainda que eu não concorde com esse entendimento, mas é uma questão pessoal, para a ação rescisória, não haveria que se falar de violação de lei, porque a norma é baseada em uma lei que ele entende aplicável ao processo do trabalho. E aqui, a ação rescisória, os limites estreitos da revisão não permitiriam essa interpretação, razão pela qual eu encaminho o voto no sentido de que afastar as alegadas violações e, por esse motivo, nego provimento do recurso. É como voto, senhor presidente, de forma resumida, claro. Pois não. Doutora Maria Cristina, pretende fazer uso da palavra? Sim, excelência, com procuração nos autos. Pois não, pelo tempo regimental, por favor. Pois, em que pese a doutíssima lavra, a hora recorrente vai insistir aqui na possibilidade de ser provido o seu recurso ordinário. De fato, o cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade ou não de um recurso ser considerado intempestivo, porque, não obstante interposto dentro do prazo, teve os autos respectivos retirados em carga pelo advogado da parte e devolvido depois do prazo fixado administrativamente. O venerando acordo rescindendo entendeu que o artigo 195 do CPC, bem como 51 da consolidação das normas da Corregedoria do egrégio TRT da Segunda Região, conteriam previsão de que, atrasada a devolução dos autos, então o recurso ordinário do reclamante seria intempestivo, mesmo tendo sido interposto 8 dias depois da publicação da sentença relativa a seus próprios embargos declaratórios. Concessa máxima vênia, é absolutamente injusta e ilegal a decisão proferida pelo venerando acordo rescindendo. Primeiramente, impõe-se salientar que, em controvérsia a interposição do recurso ordinário do então reclamante, agora autor,
dentro do prazo de 8 dias previsto no artigo 895 caput e inciso 1 da CLT, razão porque não apenas é inaplicável a súmula 410 do TST no particular, como conclui-se que também aquele dispositivo de lei foi afrontado de forma direta e literal pelo venerando acordo rescindendo. De fato, para a hipótese de atraso na devolução dos autos, o artigo 196 caput e parágrafo único do CPC já prevê tanto a perda do direito de vista fora do cartório quanto a aplicação de multa correspondente à metade do salário mínimo vigente na sede do juízo, além da expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para a instauração de procedimento disciplinar, mas nada estipula acerca de um absurdo efeito processual recursal deste atraso, qual seja a decretação da intempestividade da peça recursal apresentada no prazo legal. Acrescenta-se que o próprio artigo 195 do CPC, mencionado pelo venerando acordo rescindendo, não faz alusão alguma à desconsideração de recurso validamente interposto, concessa máxima vênia, e sujeita a requisitos exaustivos de admissibilidade já previstos na própria CPC ou na própria CLT. Vale ressaltar ainda que, conforme o artigo 34, inciso 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, abre aspas, constitui infração disciplinar reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vistas, fecha aspas. Infração essa passível primeiro de suspensão e multa, e depois de exclusão do advogado dos quadros do Conselho Seccional da OAB, se repetida a suspensão por 3 vezes. De todas essas considerações, não se pode cogitar de que aquela conduta, atraso da devolução dos autos, não seja muitíssimo severamente punida, tanto na esfera da atuação judicial do advogado, quanto administrativamente, não sendo, portanto, sequer razoável cogitar-se da construção jurisprudencial de uma outra pena, não conhecimento do recurso por intempestivo, a ser aplicada a mesma conduta, sob pena não apenas de inovar-se em relação à dura lei aplicável, afrontando-se em consequência os incisos 35, 54 e 55 do artigo 5º da Constituição Federal, mas também de passar a pena para a pessoa da parte, inciso 5º daquele mesmo artigo, que certamente nada tem a ver com eventuais impontualidades profissional por ela constituído. Finalmente, o próprio artigo 51 da Consolidação das Normas da Corregedoria do Egrégio TRT da 2ª Região é omisso quanto a eventuais implicações recursais do atraso da devolução dos autos em cartório, e nem poderia ser diferente, diga-se de passagem, visto que mero ato administrativo, por mais respeitável que seja, não pode criar regra alguma de direito processual do trabalho, estranha consolidação das leis do trabalho e ao Código de Processo Civil. Feitas essas considerações, conclui-se que houve violação direta e literal aos preceitos invocados nas razões de recurso e ora reiterados, resultante do não conhecimento do recurso ordinário do então reclamante, ora autor, recorrente, razão pelo qual requer-se seja o presente recurso e, consequentemente, a presente ação rescisória julgada totalmente procedente para o efeito de determinar-se que a egrégia turma do egrégio TRT da 2ª Região desconsidere a suposta intempestividade daquele recurso e prossiga em seu julgamento como entender de direito. É o que se requer, senhor. Muito obrigado, doutora. Ministro Caputo Bastos. Cláudio Brandão. Senhor presidente, eu vou fazer uma proposta de alteração do meu voto, mas no sentido de que, revendo aqui os autos durante a sustentação, observei que inclusive provocado pelo ministro Hugo Scheuermann, aqui, de um questionamento que me fez, a decisão objeto de rescisão é aquela que não conheceu de recurso ordinário. A rigor, a decisão não é de mérito. Porque, na verdade, o recurso não foi conhecido, houve agravo de instrumento, veio até aqui o TST via agravo, chegou até a tentativa do Supremo via agravo, mas a decisão de mérito é a sentença. Nenhuma decisão que se questiona aqui, efetivamente, é de mérito, então não cabe ação rescisória. Então, na verdade, provocado pelo ministro Hugo Scheuermann, que inclusive agradeço pela ponderação que fez,
Me parece que a sugestão de excelência Impossibilidade jurídica do procede, pedido. exatamente. Então, o caso é de extinção sem resolução do mérito da ação rescisória. Então, eu modificarei nesse sentido, proponho que seja nesse sentido o meu voto, e caso ocorra para o colegiado, faria a fundamentação no sentido da decisão hora proferida. Então, retifico o meu voto nesse sentido, senhor presidente. Muito obrigado. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Além do esclarecimento de Sua Excelência, que, na realidade, eleito uma decisão que não é de mérito à impossibilidade jurídica do pedido, extingue-se, também, ainda que nos aventurássemos a deliberar sobre a questão, incidiria ao J83, matéria extremamente controvertida, de mera interpretação, e não há violação literal, mas prevalece o primeiro fundamento. Então, assim se decide. Obrigado, senhor presidente. Nos termos do voto do eminente relator, que dá pela extinção do processo em resolução do mérito. Isso. Muito obrigado. Relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 2418, dígito 83, de 2011, em que são partes Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Purificação e Distribuição de Água e em Serviço de Esgoto de Jundiaí, e recorrido DAI SA Água e Esgoto. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Muito obrigado, senhor presidente, senhores ministros. Aqui cuida-se de recurso ordinário interposto pelo litisconsorte passivo em face de acórdão do TRT da 15ª Região, que concedeu a segurança pretendida e excluiu a condenação ao pagamento de multa por descumprimento de ordem judicial. Senhor presidente, na hipótese, o ato apontado como coator consiste na aplicação de multa pela vara do trabalho por descumprimento de ordem judicial, ao argumento de que a autoridade coatora, ao estender o título judicial consistente em obrigação de fazer do empregador de manter meio-dia de folga nos dias de pagamento aos empregados contratados, após o trânsito em julgado da referida sentença condenatória, incorreu em ofensa a direito líquido e certo. Assim, senhor presidente, referido ato judicial comporta impugnação de agravo de petição, razão pela qual é incabível o mandado de segurança. Aqui a inteligência da OJ 92 desta subseção. Eu cito, senhor presidente, no corpo do meu voto, precedentes desta subseção da relatoria dos ministros Hugo Scheumann e Maria de Assis Calcin. Daí porque, senhor presidente, o voto vai no sentido de conhecer do recurso ordinário e extinguir o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 267, 4º do CPC, custas pela impetrante. Pois não. Doutor Reinaldo está pelo recorrido. Sim. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque, né? Por hora o voto lhe é favorável. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaque, assim se decide. Não, Excelência, pela ordem. O voto é desfavorável, né? Eu estou pela recorrida, o eminente relator está propondo que o mandado de segurança seja extinto, sem julgamento do mérito, não é? Então, aí eu acho adequado e necessário a sustentação. Pois não. Procuração nos autos? Nós somos autores. Sim, tenho sim, Excelência. Pelo tempo regimental, por favor. Bom dia, senhor presidente, excelente senhor relator, todos os demais ministros que compõem essa respeitável sessão. Espero que tenham todos um ótimo trabalho. De fato, eu não vim preparado para essa discussão relativa ao não cabimento do mandado de segurança. Me parece que também não foi objeto da discussão em contrarrazões. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de lembrar que, para que seja feito, obviamente, o agravo de petição, a execução precisa estar, pelo menos na visão, me parece dominante, precisa estar garantida. E, para garantir, eu preciso exigir que uma empresa pública, uma empresa de tratamento de água e esgoto da cidade de Jundiaí, a única, deposite R$100 mil de condenação. A condenação foi atribuída, na nossa visão e na visão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, de forma irregular, ilegal. Essa atribuição de condenação, essa aplicação, essa supervalorização da multa que já havia sido estabelecida em percentual em valores diferentes,
na fase de conhecimento da reclamação trabalhista e na sentença, que não foi modificada, ela estabelece uma punição que viola a coisa julgada. A decisão do excelentíssimo juiz da Terceira Vara do Trabalho de Jundiaí é no sentido de que seja restabelecido um privilégio aos trabalhadores da empresa de folgarem por meio-dia no dia do pagamento dos salários. Isso, de fato, foi instituído em 1988 pela empresa, não consta de contratos de trabalho, não consta de lei, nem de acordo coletivo. Foi instituído porque não havia sistema bancário próximo, etc. Então, todos os trabalhadores da empresa de tratamento de água e esgoto de uma cidade saem ao meio-dia e não retornam mais no dia do pagamento dos seus salários. Tudo bem, é um benefício. Em 2006, a empresa suspendeu o benefício em janeiro, por entender não ser mais adequado, porque já havia um posto de atendimento bancário dentro das instalações da empresa, e motivou essa reclamação trabalhista. Foi condenada ao restabelecimento, foi condenada em recurso, foi mantida a decisão, em ação rescisória foi mantida a decisão, e a empresa vem cumprindo a decisão. Ocorre que em 2006, mais recentemente, muito após a ação ter sido julgada, foi aberto concurso público, novos trabalhadores foram admitidos por essa empresa e ela não aplicou o mesmo privilégio a esses novos trabalhadores, porque, repito, não estava em lei, não estava disposto em acordo coletivo, mas em contratos de trabalho. E o sindicato, para nossa surpresa, ingressou na mesma ação com uma petição requerendo que fosse estendida, que fosse aplicada uma nova multa à empresa por conta desse entendimento de desrespeito à ordem judicial transitada em julgado. Nos causa surpresa porque na petição inicial, que eu peço vênia para ler apenas um pequeno trecho, o sindicato diz assim, verbs, vale lembrar que não é simples a alteração de horário dentro do ius variandi do empregador, mas a efetiva modificação unilateral de condições do contrato de trabalho. Alteração unilateral de condições de contrato de trabalho. Eu só posso ter alteração daquilo que já existe. Se assim entender, pode a requerida, diz o sindicato na sua inicial, impedir o benefício para novos empregados e não para os antigos, e cita e transcreve a súmula 51 do TST. Ora, o pedido inicial é este. A sentença só pode se basear no pedido inicial, a coisa julgada só se faz em razão do pedido inicial. Quando eu contrato novos empregados, obviamente aquela decisão não pode ser estendida a eles. Aí é ilegalidade. Agora, impingir a impetrante, hora recorrida, a obrigação de depositar R$100 mil para que a execução tenha o seu curso natural, ela possa se defender, para uma empresa pública em especial, me parece uma exigência excessiva, desnecessária, considerando até que o Tribunal Regional do Trabalho, em Campinas, deu provimento e acolheu o mandado de segurança, razão pela qual requer que seja mantida a decisão de Campinas, que determinou a procedência do mandado de segurança e a cassação dos efeitos dessa decisão ilegal. É como requer. Obrigado. Pois não. Ministro Emanuel. Inicialmente, eu diria que, não obstante a ausência de alegação nas contrarrazões, a matéria de ordem pública podendo ser examinada de ofício. E outra coisa, senhor presidente, não está sendo examinado o acerto ou desacerto do juízo da Vara do Trabalho, apenas ressaltando na esteira do entendimento da STI 2 que não é cabível mandado de segurança. A matéria poderia ser objeto, inclusive, de exceção de pré-executividade. Daí porque, senhor presidente, diante dos precedentes desta subseção, pedindo vênia ao ilustre advogado, estou mantendo o voto. Pois não. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Em princípio, eu também concordo com Sua Excelência que a rigor seria o agravo de petição, mas porque é uma decisão
de natureza cognitiva e para a qual seria desnecessário até efetuar o depósito, seguido de uma cautelar para emprestar efeito suspensivo e discutir. Mas nós temos aberto uma exceção para esses casos em que se delibera logo sobre a imposição de penalidade, né? Em caso na solução dada, vejo, por exemplo, concessão de diferenças, foram propostas sindicato de categoria visando concessão de função. Essas diferenças eram concedidas apenas aos empregados de contratos vigentes na época da instituição, contratos futuros, salários delimitados, condições de piso e, portanto, utilizados, não eram alcançados. Tendo que a prática da Impetrans de não conceder meio dia de folga a novos empregados respeita os limites da coisa julgada da sentença. Ou seja, ao que me parece, se pretendeu impor à empresa mais uma penalidade para futuros empregados, quando a ação que se propôs anteriormente abrangeu todos aqueles que tinham contratos anteriores. E me causa uma certa estranheza que o juiz pudesse impor multa para o futuro, porque é quase uma decisão na execução condicional. Quer dizer, se admitir para o futuro, tem que fazer isso, não paga multas. E aqui pretere-se até o direito de defesa, porque não há como se defender. E, a meu ver, desafia a imediata intervenção do judiciário para assustar isso e tocar a execução nos termos em que fora proferida a sentença, em relação àqueles que tinham contrato e não em relação àqueles que poderiam ser contratados. Por isso eu peço todas as vênias, a Sua Excelência, o ministro Emanuel, cujos votos são sempre pautados pela justa aplicação do nosso precedente, mas eu me lembro que esse seria uma das exceções que nós temos admitido o mandado de segurança, porque o prejuízo é iminente, não é um prejuízo dilatado no tempo, que se poderia ir para o agravo de petição. Inclusive porque, a essa altura, já terá perdido o prazo do agravo de petição. Por isso, eu peço vênia para divergir, ficar vencido e admitir o mandado de segurança. Então, proclamo que, por maioria de votos, a sessão entendeu distinguir o processo sem resolução do MER, nos termos do artigo 267, inciso 4 CPC, nos termos do voto do douto relator eminente ministro Emanuel Pereira, vencida a presidência. Relator, excelentíssimo senhor ministro, Caputo Bastos, processo RO 5.100, dígito 20, de 2012, em que são partes Gilberto Nascimento Filho e Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., Embratel. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão. Da Caputo Bastos, cada hora eu faço uma confusão aqui. Eu vou sugerir, talvez, presidente, que coloque uma letra no meio também. Aí que vai. Aí. É que eu estava lendo aqui, antes do... Porque aqui já há a separação na minha cópia, sabe? E eu olhei aqui direto no computador. Pois não, ministro Caputo Bastos. Presidente, resumidamente, o agravo de petição que se pretende rescindir, acórdão proferido nesse agravo de petição, ele cuidou de afastar as alegações de coisa julgada, preclusão, enfim, eu estou entendendo que não foi uma decisão que tenha enfrentado o mérito propriamente dito, que era a alteração de base de cálculo para, especificamente, me parece que, danos morais, cálculo de reparação por danos morais. De fato, que eu estou na esteira da nossa jurisprudência pacificada, a J 124, estou propondo a extinção do processo sem resolução do mérito, senhor presidente. Pois não.
Doutor José Torres, há interesse na sustentação? Sim, excelência. Peço Pois a não. palavra Pelo tempo recorrente. regimental, por favor. Senhor presidente, doutor colegiado, ilustre representante do Ministério Público. O nobre relator, com a sua perconsciência costumeira, não, suscita uma questão nova. Não? É que não estaremos diante de uma decisão de mérito. Não? Então não caberia ação rescisória. Então, me parece que não é bem a hipótese. A decisão em agravo de petição, só por isso ela pode investir no mérito também. Pode não ser, mas pode. E no caso presente, parece que aqui a essência do mérito da execução se discute. Há uma condenação com trânsito em julgado que estabelece o seguinte: é uma indenização por danos morais correspondente a tantas vezes a última remuneração do trabalhador. Na execução, o próprio trabalhador apresenta qual seria a remuneração. Juntou um documento do INSS, mas relativo à apuração do salário médio de contribuição. E então foi tomado esse valor para os cálculos da execução. Ora, com base no inciso 9 do artigo 485 do CPC, entende o trabalhador que estamos diante de um erro de fato, segundo o conceito do próprio parágrafo 1º. Ora, foi considerado um documento, um valor que inexistente. O que inexiste é o documento de folhas 26, que não é combatido pelo executado. Então, não há dúvida que realmente o salário de remuneração não é aquele indicado. E a tese do regional, em síntese, é esta. Em primeiro lugar, é que havia preclusão. Olha, como se sabe, não há preclusão contra coisa julgada. Exatamente a rescisória existe para elidir os efeitos e a eficácia da preclusão máxima, que é a substância em julgado. E o segundo fundamento, também sustentável, é que o empregado era culpado. Se havia algum erro, a culpa era do trabalhador. Ora, aí não se trata de culpa. O que se trata aí é de saber se existe ou não existe um fato que, por si só, é suficiente para implicar a alteração dos cálculos ou não. E o documento A. Quer dizer, foi dado como inexistente, por existente, um salário para execução que realmente não é. E me parece que também há muitos precedentes no próprio tribunal, entendendo que o debate envolvendo valor de execução também é decisão de mérito. Uma decisão de mérito. Então, por que se pede, nobre relator, que se afaste este empecilho eleito por Vossa Excelência, como sempre, devidamente fundamentado, para reconhecer um debate de mérito e, examinando-o, se acolha o recurso ordinário para que se respeite a coisa julgada, na qual se determina que os danos morais tomam por base a última remuneração do empregado. É o que se pede e se espera. Pois não. Ministro Caputo Bassi. Presidente. Ele não apresentou os cálculos, depois voltou para apresentar novos cálculos. A sua inteligência, evidentemente,
nos traz aí alguns argumentos, mas que eu refuto no meu voto, exatamente porque neste agravo de petição não se discute assim, e o acordo faz referência para o bem da coisa julgada, que já transitou e que sequer o próprio reclamante é que apresentou a forma de salário, que seria a base para a liquidação. Enfim, eu respeitosamente mantenho o voto, presidente. Pois, algum destaque no voto, Sua Excelência? Senhor presidente, eu não cheguei a formular divergência, mas ouvindo aqui a citação oral do advogado e vendo aqui os autos, me parece que é a discussão. Alega-se que a decisão na execução violou a coisa julgada, que teria estabelecido parâmetros de cálculo, a forma de quantificação. E o que está sendo discutido é essa decisão, que na execução teria violado a coisa julgada. Não vou nem entrar no mérito se violou ou não, porque, obviamente, o tribunal entendeu que não houve erro de fato, porque o valor foi controvertido, mas me parece que cabe ação rescisória, porque, observe, a tese que é a seguinte: a decisão do tribunal, que é integrativa da coisa julgada, se desatende o comando decisório, a meu ver, é rescindível. E é o que se alega aqui. Se vai ou não ser rescindida a decisão é uma questão de mérito, mas cabimento, me parece que existe. Por quê? Porque no momento que o tribunal aprecia, e a decisão da regional especificamente diz isso, reconhece que não houve violação da coisa julgada, mas que entendeu que cabia a ação rescisória, porque foi decisão de agravo de petição em que se discutia matéria pertinente a cálculo. Então, com a devida vênia do ministro relator, sem adentrar no exame do mérito, só com relação relativa ao cabimento, entendo eu que quando a decisão da execução complementa a coisa julgada, integrando-a e desatende o comando que ela estabeleceu, a meu sentir é rescindível. Se vai ser julgada procedente ou não, é exame de mérito, mas a meu sentir, e como voto do ministro relator no sentido de que, não, salvo melhor juízo, não cabe ação rescisória dessa decisão, que aprecia a matéria relativa a cálculo. Nesse aspecto, a decisão violou a coisa julgada, que determinou, como tomando por exemplo, valor X, e o tribunal entendeu que o valor era Y. Então, julgando agravo de petição, para meu sentir, cabe ação rescisória. Então, com a devida vênia do ministro relator, vi agora essa observação feita a partir da ação oral, portanto, não fiz divergência escrita, mas a meu sentir, eu, com a devida vênia do ministro, divido para entender que cabe ação rescisória. E, obviamente, adiante, iríamos, então, examinar afastar a questão meritória. A extinção do processo. Sim, senhor presidente, é como voto. Com a devida vênia, evidentemente. Claro. Senhor presidente. Pois não, ministro. Eu até... interessante a colocação foi feita pelo ministro Cláudio, e eu estava também, em tese, eu também concordo, né, com essa afirmação, foi muito bem dito que a preclusão ela desaparece diante da ofensa à coisa julgada. Ocorre aqui que o acordo recidendo tem dois fundamentos. O primeiro deles é a preclusão. O segundo deles, para afastar a pretensão de alterar a base de cálculo dos danos, é que houve coisa julgada na execução. Por quê? Porque há uma decisão anterior que discutiu a questão dos cálculos de liquidação. Então, são dois fundamentos, a preclusão e a decisão da execução. Então, nós teríamos que ir na decisão anterior, talvez. Então, essa é uma dificuldade que eu teria para acompanhar a divergência. Mas, nesse caso, então, seria outro fundamento. Seria extinção, porque a decisão atacável não é aquela que está na petição inicial. Não porque é a decisão que discute cálculo. O fundamento seria outro. Se procura rescindir uma decisão, quando, na verdade, é rescindível, seria outra. E aí eu posso concordar com Vossa Excelência. Aí a questão de fundamentação, porque, na realidade, eu vejo o seguinte: quando falou-se em preclusão e se fez uma junção com coisa julgada, há um equívoco jurídico grande. O que se quis dizer é preclusão consumativa, porque os cálculos já tinham sido elaborados, não tinha que falar nada de coisa julgada, nada, absolutamente nada, porque já tinham sido elaborados os cálculos, julgados, e ele voltou para apresentar novos cálculos, dizendo que teria havido um equívoco naquela oportunidade. Não há questão de preclusão máxima, que é a coisa julgada. É a preclusão consumativa. Ele já realizou o ato processual e ele quer realizar um segundo ato processual para reparar o equívoco daquele.
Então a preclusão é consumativa. E aqui nem tem coisa julgada, é meramente processual mesmo. Não vejo aqui, a meu ver, como se associar, como o regional tirou da preclusão consumativa inexistência, violação da coisa julgada. Não tem. Porque se fosse associar a coisa julgada, ele teria que propor ação contra aquela decisão. E aí Mas seria como ele fundamento. não propôs, ele quer que os novos cálculos sejam examinados. Mas aí é preclusão consumativa, porque ele já praticou o ato anteriormente. Sim, mas nesse caso, presidente, a partir da observação feita pelo ministro Hugo, se a decisão que examinou a matéria é precedente a essa que se pretende rescindir, então a rescisória deveria estar voltada para aquela decisão. Então, essa toda discussão sobre preclusão conjugada... Não, eu estou dizendo que o regional não foi feliz ao associar preclusão consumativa com coisa julgada. Não foi feliz. O que, na realidade, se pretendeu foi tangenciar o fato de que já havia coisa julgada anterior. E ele não se atreveu a entrar com ação rescisória contra a decisão anterior. Ele veio de novo apresentar cálculos e aí a decisão que não o admitiu e fez referência à coisa julgada o fez equivocadamente. Porque o que incide como impeditivo desses novos cálculos é coisa julgada, é consumativo. Ele já atuou no processo. Então, o que criou essa confusão foi o regional fazer menção à coisa julgada. Porque de duas uma, se fez menção à coisa julgada, a rescisória teria que ser contra aquela decisão. Se não ajuizou contra ela, impossibilidade de juízo pedido. O remanescente, questão de preclusão consumativa, é questão processual e extingue-se o processo. Em dois casos, estaria extinto mesmo o processo. Ministro... A minha observação apenas quanto ao precedente que se discutiu e que se cabia ou não cabia rescisória da decisão que homologa. Isso. Que trata Mas de por cálculo. qualquer das razões, eu acho que não cabe mesmo. Ministro Hugo Schormann, de acordo? Ministro Bresciani. Relator. Ministro... Também, Então, também. por A ou por B, não, infelizmente, a decisão ela não é rescindível. Então, proclamo que, nos termos do voto do eminente relator, extinguiu-se o processo sem exame do mérito. E a decisão, doutor Torres. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Hugo Schormann, processo RO 2073, dígito 69, de 2011. O excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e de ofício extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, 6 e parágrafo 3º do CPC. Não participou do início do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Não houve sustentação oral. O ministro Cláudio Brandão está em condições de julgar. Examinei a divergência e o voto do ministro relator. Com a palavra, sua excelência, ministro Hugo Schormann. Ao vistor, a ministra Emanuel. Ministra Emanuel. Senhor presidente, são 3 processos. Isso. Eu fiz uma observação a título de colaboração ao ministro Hugo, que era o relator, e ele retirou de pauta. E agora está devolvendo esses 3 processos, se não me falha a memória. Eu não pedi vista. O processo foi retirado para que o ministro Hugo pudesse, a seu pedido, para que ele pudesse examinar a apoderação feita por mim, presidente, e agora ele retorna com... Sim, sim. Voto. Ministro Hugo Schormann, mantém aqueles votos? Senhor presidente, a situação é, de certa forma, simples, mas, ao mesmo tempo, interessante. Porque o que aconteceu? Há uma ação rescisória ajudada pelo município e, posteriormente, na fase de execução, o município faz um acordo. E eu estou entendendo que há perda de objeto. E o ministro Emanuel, de forma brilhante, está sustentando que não há perda de objeto. Certo. Então, não seria extinção do processo. E apresentou a sua divergência devidamente fundamentada. Eu retirei de pauta para reexaminar. E E me convenci de que, efetivamente,
Código de máxima vênia, há perda de objeto. Então, estaria mantendo o voto e mandei as considerações. O ministro Melo retornou outras considerações também muito fundamentadas. Esta é a questão em debate. Nos 3 processos? Os 3 são iguais, mesmo objeto. Bom, então está a questão controvertida é saber se, havendo acordo no processo matriz, porque não há acordo em ação rescisória. O acordo é sempre no processo matriz. Agora, presidente, eu não cheguei a externar Isso. a minha divergência, eu gostaria. Pois não. O processo é o mesmo para todos, né? Isso, exatamente. Então, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, o eminente relator, em seu douto voto, está extinguindo o processo por perda superveniente do objeto ao fundamento de que o acordo firmado na execução demonstra a ausência de interesse de agir na rescisória. Então, senhor presidente, eu peço a máxima vênia ao eminente relator e ouso divergir do seu douto voto. Assim o faço, empolgado por razões de ordem jurídica e de política judiciária. A conclusão, no sentido da perda superveniente do interesse de agir, implica necessariamente conceber a premissa de que a sentença que homologa o acordo na fase de execução definitiva substitui o título executivo judicial formado no processo de conhecimento para todos os efeitos. Não obstante, senhor presidente e senhores ministros, ao acolher tal premissa, estar-se-ia admitindo hipótese de relativização da coisa julgada material despida de autorização legislativa. Somente por ação rescisória é possível desconstituir a coisa julgada material e proferir novo julgamento da causa. Admitir que a vontade das partes substitui a coisa julgada material, a meu sentir, afronta o artigo 5º, 36 da Constituição. Nessa esteira, senhor presidente, eu entendo que num acordo em execução transige-se apenas sobre os valores exequendos, sem que, com isso, se altere o título executivo judicial. Em última análise, o acordo substitui o título formado na fase de conhecimento apenas em relação ao quantum exequendo, sem fazer com que ele desapareça do mundo jurídico, sem emitir pronunciamento sobre o erro ou o acerto do decreto de procedência ou de improcedência de uma dada parcela. Não havendo substituição do título judicial do processo de conhecimento pela sentença que homologa acordo na execução, tem-se que eventual corte rescisório que alcance a totalidade das parcelas outrora deferidas na decisão rescindenda implicará a devolução dos valores pagos em razão do acordo firmado na execução, porque em ação rescisória procedente há efetiva alteração do título exequendo. De outro lado, tratando-se de ação rescisória ajuizada por então reclamante no processo matriz, obviamente pretendendo a concessão de parcela indeferida na decisão rescindenda, eventual acordo por ele entabulado na execução não repercutirá efeitos deletérios sobre a parcela posteriormente deferida na rescisória, porque a sentença homologatória do acordo na execução não substituirá o título do processo de conhecimento em sua plenitude, apenas delimitará valores em relação ao que foi deferido e não ao que foi indeferido, por óbvio, sendo certo que somente a decisão que julga procedente a ação rescisória, repudiando o indeferimento da parcela no processo matriz, será apta a substituir o título executivo judicial. Se seguirmos o entendimento da substituição integral preconizada no douto voto do ilustre relator, teríamos que declarar a perda de objeto da ação rescisória, ajuizada pelo reclamante,
que fez acordo na execução e ele não receberia nada, ainda que sua rescisória fosse passível de lograr êxito no mérito. Logo, não há se falar em ausência de interesse de agir na ação rescisória pelo simples fato de terem as partes entabulado acordo na execução. O derradeiro, senhor presidente, eu invoco razão de política judiciária que anima a minha divergência. A conciliação constitui importante instrumento de composição de conflitos na seara trabalhista, qual seja prevenindo a ação que quer seja abreviando sua continuidade na esfera individual ou coletiva. O prestígio da conciliação expandiu-se para além da Justiça do Trabalho, sendo estimulada pelo Conselho Nacional de Justiça, que anualmente convoca todos os tribunais para a Semana Nacional da Conciliação. Nessa esteira, compreender que todo acordo entabulado na execução implicaria a perda de interesse de agir em ação rescisória, desestimularia que as partes se conciliassem na execução. A abreviação da ação rescisória não se revela salutar diante do ônus da eternização das execuções, pois o exequente não receberá nada e ao executado se imputará todo o ônus financeiro do tempo, juros e correção monetária até o julgamento final da rescisória, cuja chance de êxito é diminuta, considerando que seu sucesso somente ocorre quando verificados os excepcionalíssimos vícios do artigo 485 do CPC. Assim também, senhor presidente, por razão de política judiciária, eu entendo que o acordo superveniente na execução, por si só, não implica a perda do interesse de agir na ação rescisória. E por esses fundamentos, senhor presidente, eu peço a máxima vênia ao eminente relator para abrir divergência, para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo ser examinados regularmente os apelos. Meu voto. Então, Sua Excelência, voto no sentido de afastar a extinção do processo. Como voto, Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, eu voto com o eminente relator. Entendo, inclusive, os precedentes que a Excelência traz no sentido da substituição, tanto que a própria lei hoje prevê a possibilidade de inclusão de matéria que sequer tratada no processo originário, na própria conciliação, artigo 475N do CPC, se não me engano, inciso 3º. E o que passa a ser objeto de execução é a conciliação, tanto que ela substitui no particular todo o objeto da pretensão originária e passa a ser a título executivo autônomo, razão pela qual o eminente relator, a meu sentir, eu voto no sentido do voto pela extinção. Que a Excelência proferiu, com a devida vênia, ministro Manuel, autor do voto divergente. Ministro Hugo Schorme, eu não lhe dei a palavra para fazer, porque Vossa Excelência encaminhou os votos. Perfeitamente. E eu tive a oportunidade de ler, está cheio de precedentes aqui. Ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, eu compreendi as ponderações do ministro Emanuel, mas, no caso, o que acontece é que o município é autor da ação rescisória e é recorrido nesse momento, porque obteve êxito na origem. E o único tema que se colocava na ação rescisória era a competência da Justiça do Trabalho. Então, se o município vitorioso na ação rescisória, posteriormente se dispõe a celebrar acordo na reclamação trabalhista, é porque, de fato, aí reconhece a competência que antes vinha negando, né? Então, como acordo, de qualquer forma, o direito pertence às partes, pertence ao reclamante, pertence ao município, na parte que julga conveniente. Eu acho que é possível, sim, a conciliação na fase de execução, porque a decisão ainda não foi rescindida, né, definitivamente, tanto que pende este recurso. Então, acho possível e acompanho, Sua Excelência, eminente relator, pedindo todas as vênias ao ministro Emanuel. Ministro Caputo Bastos. Presidente, eu confesso que eu tinha a intenção de
requerer vista regimental desse caso. Porque, realmente, em que pese aparentemente simples a questão, ela me pareceu bastante complicada e complexa quando ouvi atentamente aqui o voto do ministro Emanuel, e que me suscitou aqui algumas dúvidas. Mas estas dúvidas eu vejo que foram espancadas pelos ministros que me antecederam. Esse acordo, primeiro, a ação rescisória trata única e tão somente da competência. Porque ao produzir uma conciliação posteriormente ao ajustamento da ação rescisória, é como bem lembrou o ministro Bresciani, parece que efetivamente ele teria aceito a competência. De forma, senhor presidente, também pedindo a máxima vênia ao meu presidente, da turma, evidentemente, eu também vou acompanhar o relator. Eu também, pedindo vênia, adoto a posição do ministro Emanuel Pereira, sempre muito brilhante, mas Sua Excelência o ministro Hugo Schormann fez a gentileza de transcrever uma decisão minha em que cito aqui o Pontes de Miranda, que aborda exatamente esse aspecto. Eu me permitiria fazer uma leitura rápida, porque ele aborda com bastante propriedade. O processo, a relação jurídico-processual que existia, Pontes de Miranda falando em acordo superveniente à sentença, deixou de existir. Há o conteúdo do negócio jurídico da transação, que é de direito material, e o revestimento homologatório, que tem mesma eficácia que teria a homologação da desistência. Quem desiste de ação, demanda, litígio, retira tudo que deu ensejo à propositura. E a relação jurídico-processual desaparece, ficando todos os atos processuais. Quem figura em transação referente a litígio em que foi autor, obtém com a homologação a destruição de toda a relação jurídica, de jeito que os figurantes do processo deixaram de ser figurantes, porque processo houve, mas não há mais. Porque o acordo, a conciliação substitui a sentença, substitui tudo. O que persiste no terreno do direito material é a transação, o negócio jurídico. O processo que está correndo não persistiu, desapareceu totalmente. A decisão que existe e não existia é a decisão homologatória, que transparente fica por cima do negócio jurídico da transação. Quer dizer, ele substitui por completo. E o ministro Caputo Batos, Cláudio Brandão, disse-o bem, hoje se pode fazer composição até em relação àquilo que não é objeto do pedido. Então, e sobretudo na nossa seara, nós damos uma invulgar relevância à conciliação. A qualquer momento, até em grau de cognição extraordinário, é possível se fazer a conciliação, na execução, e ficaríamos numa situação um pouco estranha se entendêssemos que essa conciliação não surge nenhum efeito e ficássemos a discutir a desconstituição do título anterior, que afinal não existe mais por causa da substituição do acordo. O que caberia aqui seria uma ação rescisória no próprio acordo, visto de consentimento, ou coisa que o vale. Mas vejo aqui que Sua Excelência, o ministro Hugo Schormann, traz à colação vários precedentes. O meu que trouxe aqui é de Pequena Lavra, e traz também vários da SDI2, do ministro José Simpliciano, que aplica-se muito bem ao caso, e por aí afora. De maneira que, me dispensando de fazer maiores considerações, porque o voto de Sua Excelência fala por si só, e renovando as homenagens a Sua Excelência o ministro Emanuel Pereira, eu ouso acompanhar o douto voto do relator
pedindo vênia o doutíssimo voto do ministro Vistor Emanuel Pereira. Então, proclamo que, por maioria de votos, conheceu-se do recurso ordinário e, de ofício, extinguiu-se o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso 6, parágrafo 3º do CPC, vencido Sua Excelência, o eminente ministro Manuel Pereira, que juntará voto vencido ao pé do acordo. Muito obrigado. Essa decisão pode se repetir nos dois outros, ministro Hugo Schorma? Isso? Então, só para chamar e... Relator excelentíssimo senhor ministro Hugo Schorma, processo RO 1983, dígito 61 de 2011 e o processo RO 2060, dígito 70 de 2011. Então, se proclama no mesmo sentido que, por maioria, conheceu-se do recurso, de ofício extinguiu-se o processo em resolução do mérito, vencido Sua Excelência, o doutor ministro Emanuel Pereira, que juntará declaração de voto vencido ao pé do acordo. Presidente, gostaria de requerer notas. Notas, tem mais um aqui já. Hã? São 3, né? 3 processos. Ele está pedindo notas degravadas. Ah, notas degravadas. Notas degravadas, Sua Excelência. Eu estou um pouco aéreo hoje por causa da gripe. Prometo que na semana que vem eu volto melhor. Notas degravadas, Sua Excelência, o ministro Caputo Bastos. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Hugo Schorma, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 1.170.800, dígito 53 de 2009. O excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Houve sustentação oral. Quem pediu visto foi o ministro Hugo Schorma, né? Ministro Hugo Schorma, qual a palavra? Senhor presidente, senhores ministros, aqui o eminente relator e o recorrente é o banco, Itaú Unibanco, e a discussão diz respeito aos denominados frutos de litigância, indenização por perdas e danos dos frutos de... Como é que é? Obtenção de frutos má-fé ou algo parecido assim. E o ministro relator, são diversos fundamentos, está rejeitando todos eles, e eu concordo com todos eles, com exceto de um que eu trago apenas para debate, não é propriamente uma divergência, é para debate. Ele afasta a violação do artigo 402 do Código Civil, invocando a súmula 83, dizendo que, à época, a matéria era controvertida no âmbito dos tribunais trabalhistas e que ela foi consolidada só posteriormente com a edição da súmula 445. É exatamente isso. Eu trago para debate a questão da seguinte forma. É uma condenação que foi imposta no fundamento do artigo 402. Eu vislumbro aqui violação do 402. A questão é saber se a matéria, na época, era controvertida. Fazendo a pesquisa no Tribunal Superior do Trabalho, aqui a matéria nunca foi controvertida. Ela sempre foi no sentido de que ela é incabível a aplicação do artigo 402 para fins de deferir essas indenizações. Então, como aqui ela nunca foi controvertida e veio a súmula apenas para consolidar algo que sempre foi assim, eu posso invocar a súmula 83? Vossa Excelência, me permitiria... Coloca para debate, né? Só um esclarecimento. Quando nós estávamos a deliberar sobre em que momento a questão deixava de ser conflitante ou etc., controvertido, nós não tínhamos um parâmetro fixo. Então, resolvemos adotar como padrão fixo para evitar essas dúvidas se aqui não havia divergência, se havia inclusão em OJ ou súmula. Então, usamos esse critério. Pode não ser o melhor, mas foi o critério objetivo para fixar. Bom, entrou na OJ, não tem mais controvérsia. Porque se não fizéssemos isso,
toda hora nós teríamos que fazer esse levantamento para saber se a matéria está ou não passiva. Estou apenas esclarecendo, Vossa Excelência, o motivo por que nós adotamos a súmula, súmula OJ 83, né? OJ 83, como divisor de água de a matéria ser ou não ser controvertida. Foi apenas nesse sentido. Uma questão pragmática para evitar que nós ficássemos a indagar se determinada matéria alguma vez teve alguma divergência e ficávamos preocupados porque poderia haver assim uma tendência majoritária no sentido e uma única divergência. Aí se poria a questão, mas essa pequeninha divergência já seria o suficiente? E aí optou-se por esse critério. Pode não ser o melhor, mas na ocasião, para pacificar essa questão, adotamos esse sistema. Ingressou em AJ ou em súmula, aí não se pode invocar mais a questão da matéria controvertida. Apenas um esclarecimento para Vossa Excelência. Com esse esclarecimento, aquilo que eu trouxe a debate, eu sigo, evidentemente, a jurisprudência da Casa, e aí, evidentemente, eu já salientei antes que não era uma divergência, era uma questão para debate, porque eu não vejo em momento nenhum divergência dessa matéria aqui no TST. Sim. Nos tribunais regionais, aí sim, inclusive, no TRT da quarta região do Senhor ainda havia uma divergência, havia uma minoritária, mas havia. Isso. Mas a divergência, por isso mesmo é que introduzimos esse critério, a divergência há de se verificar não apenas no TST. A divergência se refere à divergência jurisprudencial como um todo, nos regionais, aqui, ou inclusive em tribunais alienígenas, que envolvam a questão. Por isso é que nós incluímos esse aspecto pragmático. Apenas um esclarecimento a Vossa Excelência. Eu agradeço demasiadamente os esclarecimentos, até porque naquela questão de sempre tentar construir colegiadamente uma decisão e também me socorrer dos conhecimentos dos que me antecedem aqui, que evidentemente não participei dessa discussão, fico muito grato pelo esclarecimento e em homenagem, faço uma homenagem ao ministro relator e não apresento divergência. Muito bom. Senhor presidente, também nessa mesma linha, não tenho divergência, só para utilizar também da interpretação histórica, eu indagaria Vossa Excelência, quando a matéria não é objeto de súmula ou OJ, mas já tem decisões da SDI quanto ao tema, podemos entendê-la também pacificada na Corte? Eu pergunto que, às vezes, não há súmula, não há OJ sobre o tema, mas o tribunal, por decisão, pode até ter havido controvérsia, mas no momento que estabeleceu a pacificação, não havendo súmula OJ, pode se adotar como termo inicial dessa pacificação, decisão da SDI, ou sempre aguardaremos a edição do entrar, porque a questão ela nos chamou muita atenção. Em que momento iria pacificar? Né? E aí teríamos que ir aguardando. Então, achamos por bem, e aí a importância da Comissão de Jurisprudência, uma vez pacificada, ela inclui na OJ. Porque senão, porque às vezes nós imaginamos, aqui no TST está pacificado, mas nos regionais não está pacificado. É o suficiente para dar a dissensão jurisprudencial. Então, chegamos a debater, etc. Pode não ser a melhor solução, mas é uma solução assim objetiva. Está incluída em OJ ou em súmula? Se está, não se invoca 83. E aí seria o caso da Comissão de Jurisprudência manter essa atualização. A hora que na SDI a matéria estiver consolidada, já se inclui e nós passamos depois a decidir. Podemos... Senhor presidente, apenas em relação ao voto, tudo que Vossa Excelência já disse já pacificou, né, o entendimento da subseção, mas nesse meu voto eu trago, inclusive, um precedente, onde eu fui beber um pouco da cultura, né, e do conhecimento do ministro Bresciani, num voto recente dele. Esse meu voto vem exatamente na esteira do precedente aberto pelo ministro Bresciani. Isso. Eu lembro aqui, se me permitirem, um pedido de vista do ministro Cláudio Brandão, no voto de relatoria do ministro Caputo Bastos, naquela questão das horas extras, né, do gerente geral, e que havia várias decisões da SDI1
E aí nós chegamos a cogitar que não estava ainda definida por causa daquelas peculiaridades. Aí Vossa Excelência pediu vista para examinar aquele pedido subsidiário, etc. E tal. Exatamente. Podemos proclamar, então, o resultado? Não há divergência, presidente. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do ministro Emanuel Pereira. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. Processo RO 1.359.800, dígito 14 de 2005. O excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento. Houve sustentação oral. Com a palavra, Sua Excelência, o vistor, ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, eu encaminhei a Vossa Excelência e os demais ministros da Corte, portanto, não faria a leitura do voto, e, evidentemente, com a devida vênia do ministro relator, Alberto Bresciani, eu concluí no sentido diverso do que propôs, de como votou Sua Excelência, porque a discussão que se prende neste caso é a existência ou não de colusão. É aquela discussão lá de São Paulo, do Sintoresp e do Sindifud, do Sindifest. É uma discussão enorme, tem decisões toda semana das turmas do tribunal, dizendo que ora é uma representação, ora é outra. O que aconteceu neste caso? Uma rede de restaurantes, conhecidíssima na cidade de São Paulo, entra a uma discussão em concessão de pagamento, o sindicato entra com ação cobrando a contribuição sindical estabelecida na convenção coletiva, é celebrada essa conciliação, e nesta conciliação se reconhece, na cláusula inserida, que caberá ao Sindifud representar os empregados desta empresa. E o Sintoresp entra com ação rescisória, discute exatamente isso, dizendo que, na verdade, essa matéria, primeiro que traz como pano de fundo da ocorrência da colusão a existência de direitos na convenção coletiva, no acordo coletivo estabelecido entre o Sindifud e a categoria que ele representa, um rol de direitos muito inferior, esse rol, àquele do Sintoresp, que seria, então, o pano de fundo da suposta colusão. E, além do mais, o próprio enquadramento sindical, como se é que pode haver categoria profissional de fast food, das empresas. Eu, inclusive, verifiquei os instrumentos de constituição dessas empresas, tem até importação de equipamentos, fornecimento de matéria-prima para a indústria de bebidas, tais como sucos, xaropes e concentrados, importação de máquinas e equipamentos, está nas folhas 9 e 10 do meu voto. Então, ele argumenta que sequer se poderia discutir o próprio enquadramento sindical da suposta categoria econômica de fast food. Então, eu senti, com a devida vênia do eminente ministro relator, trago os entendimentos no sentido de que, primeiro, a colusão é sempre, trago do que nesse sentido, revelado por indícios, elementos, e esses indícios, para mim, são não somente a discussão quanto ao próprio âmbito de alcance da categoria econômica, porque é muito mais do que fast food, tem prova nos autos, além da prova documental que mencionei, fotografias dos salões desses restaurantes em São Paulo, com garçons, com adega de vinho disponíveis lá para os clientes, ou seja, não é aquele restaurante ou aquela atividade de um simples sanduíche fornecido rapidamente, como seria a hipótese de autêntico fast food. Por esta razão, eu entendi que houve sim violação, inciso 2º do artigo 8º da Constituição, no caso da unicidade sindical, porque se deliberou sobre a matéria de ordem pública, que seria a representação sindical, e tendo como pano de fundo a possibilidade de que esse sindicato fizesse acordos coletivos com várias empresas, como foi este caso, e, ao fazê-lo, inserisse cláusulas que assegurasse a representação sindical sem que o sindicato com o qual a disputa sequer tivesse conhecimento. Então, com a devida vênia do ministro relator, senhor presidente, eu voto nesse sentido, ousando, como sempre, o voto de Sua Excelência paradigma, mas eu trago uma visão um pouco diferente do entendimento que Sua Excelência trouxe no seu voto, e voto no sentido de, em juízo rescindente, reconhecer a violação com base no artigo 485, parte final, reconhecer que houve colusão na ação de cumprimento mencionada,
em juízo rescisório, violação, combate ao artigo 129 do CPC, extinguir o processo sem resolução do mérito, inverter uma das competências e na forma como ora propõe que encaminha a Vossa Excelência, que tem o texto integral, razão pela qual me dispenso de fazer a leitura, senhor presidente. É como eu voto. Com a devida vênia, o ministro relator, evidentemente. Ministro Alberto Bresciano, pediria a gentileza de Vossa Excelência fazer um resumo do voto, porque eu Certo, pois não trouxe o voto e eu não fiquei sem... Como o ministro Cláudio, a situação dos autos é que o ministro Cláudio realmente expõe. Houve um acordo, uma ação de cumprimento proposta pelo Sintofest, e nessa ação de cumprimento, 9 das réis celebraram um acordo reconhecendo a representação do Sintofest e assim assumindo o cumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho por ele celebrada. O processo envolve essa disputa, como o ministro Cláudio muito bem colocou, do Sintofest com o Sintorresp, situação que tem desafiado decisões díspares entre as turmas, ora se reconhecendo a representatividade do Sintorresp, ora do Sintofest. Houve, inclusive, o ministro Cláudio da notícia, mandado de segurança, questionando a outorga do caráter de sindicato ao Sintofest, mandado de segurança ao qual foi denegado. E o meu voto aqui, são sólidas as razões propostas pelo ministro Cláudio, mas eu vou usar temar, por Sua Excelência, porque, na verdade, a questão é de se reconhecer colusão e a nossa compreensão tem sido sempre no sentido de que haja que reste nítida a simulação do litígio para fraudar lei e prejudicar terceiros. Quer dizer, como existe essa disputa entre os dois sindicatos, trata-se de ação de cumprimento. Nós sabemos que a coisa julgada produzida, eu não estou aqui discutindo a possibilidade ou não de ação rescisória, mas só a de flexibilização da coisa julgada pelo fato de se tratar de ação de cumprimento e a norma coletiva poder perseverar ou não de acordo com medidas que venham a ser tomadas no futuro. Persevera a controvérsia quanto ao enquadramento sindical. E a pesquisa com relação a haver norma mais favorável, interpretada em conjunto, interpretada pelo princípio do conglobamento, a meu ver, escaparia ao objeto da ação rescisória. Mas é como Sua Excelência coloca, existem indícios que podem conduzir a uma conclusão ou outra. Eu me vejo confortável para afirmar que houve simulação e que houve propósito de fraudar lei e prejudicar terceiros. Por isso eu peço vênia a Sua Excelência e mantenho o voto. Pois não. Ministro Presidente. Como vota a Sua Excelência o Caputo Bastos? É o Hugo ou o Caputo? Aqui, Caputo. Vossa Excelência. Presidente, eu tenho algumas dúvidas. Trata-se de uma ação de cumprimento de uma convenção coletiva de trabalho? É isso? E houve acordo nessa ação de cumprimento em que se reconheceu a legitimidade do autor, que é o Sindifest, para representar as empresas que celebraram essa conciliação. Sim. Quem celebrou a convenção, ministro Bresciano? Quem celebrou a convenção? Porque entre os sindicatos, qual o sindicato de empresas que celebrou essa convenção? O autor da ação de Sindifest? cumprimento, Não é o autor da rescisória. Se me O autor da rescisória é o Sintorresp. O ministro relator e Sua Excelência Presidente, só para esclarecer o meu entendimento. É uma ação de cumprimento proposta para a categoria econômica. E o que se discute esta empresa admitindo que haja categoria econômica fast food ou não. Neste acordo, se incluiu uma cláusula no qual as partes reconhecem ao Sindifood que ele representa os trabalhadores desta empresa. O sindicato divergente entra com ação rescisória, dizendo que, primeiro, a empresa fast food não é categoria econômica.
Segundo, ainda que fosse, esta empresa não é fast food e traz farta prova fotográfica, mostrando que os salões são, enfim, restaurantes típicos, traz cardápio, traz conta de consumo, etc. E também traz os atos constitutivos dessas empresas, mostrando que tem importação de máquinas, equipamentos, produção industrial de matéria-prima para a indústria de consumo de bebidas, etc. E diz que, neste caso, violou esta cláusula, violaria a unicidade sindical assegurada na Constituição, porque se estabeleceu para uma categoria profissional a representação que não é dela, porque isso não é fast food, não caberia esse sindicato representar. E diz mais também que esta discussão, este sindicato, que é autor da rescisória, sequer fez parte. Então, ela sequer tem a oportunidade de discutir esta cláusula. Então, o único meio que ela tem é a ação rescisória. Então, e qual é o pano de fundo que ela traz? A colusão. E aí, o ministro Bresciani já traz a sua argumentação no sentido que não há prova. Isso não há nenhuma dúvida. Mas a doutrina diz que a colusão pode se revelar e se revela por indícios. E qual é o sindicato traz? Os direitos que a Convenção do Fast Food estabeleceu, todos eles, ou pelo menos o rol que não é impugnado, a matéria não é controvertida, são menores, adicional de hora extra, traz um rol de direitos, do que aqueles que o sindicato autor estabeleceu para a mesma categoria econômica, em face da categoria econômica, para os empregados por representados. Então, a colusão seria a porta para abrir o exame da pretensão de fundo. Então, entendi que a colusão está revelada por esses indícios. Primeiro, ter uma ação na qual o sindicato não fez parte, o sindicato toda rescisória. Segundo, o rol de direitos ser inferior àquele que a categoria por representada teria assegurado os trabalhadores, e que isso facilitaria, porque esse sindicato pode fazer com as várias empresas um acordo em processo de idêntica natureza, ação de cumprimento, no qual o Sintoresp seja excluído da representação sindical e sequer ter a oportunidade de discutir no processo a representação sindical. E, como todos sabemos, toda semana o processo aqui de São Paulo discutindo se é Sintfood ou Sintfest ou Sintoresp. É por isso que eu fiz esse esclarecimento, senhor presidente, com a devida vênia, ministro relator, e a permissão de vocês e dos demais ministros. Perfeito. Quem está votando é o ministro Caputo Basta. Pois é, presidente, se é que até onde pude compreender essa questão, eu talvez acolheria em parte a divergência do ministro Cláudio Brandão, porque, efetivamente, qual é o remédio que restaria ao Sintoresp para atacar aquele procedimento, e que Data Vênia também quer, me parecer, seja um procedimento não maldoso, mas, assim, um pouco camuflando uma verdadeira intenção de que estabeleceu o sindicato do FEST, o Sindifest, como verdadeiro representante dos empregados daquele segmento econômico. Então, eu tenho receio de que, ao rescindir, a gente diga que não é, e aí parecerá que estamos dizendo, bom, então é o outro, quando essa questão é controversa. Extingue sem resolução do mérito base do CPC, que diz juiz para filiar a sentença, não discute quem é quem. Apenas extingue o processo ordinário, para dizer que cabe a ele discutir qualquer processo. Sim, mas Vossa Excelência trouxe para para comprovar os indícios, que eu acho que há, mas nessa parte vamos dizer assim, escamoteando aí uma verdadeira intenção de tê-lo como representante da categoria profissional, Vossa Excelência trouxe, houve prova de que haviam pagamentos, de que eram restaurantes, não eram fast food e tal. Eu tenho receio de que se aproprie disso aí para alguma outra intenção que não seja o tribunal. Então, pela minha compreensão, presidente, pedindo vênia, então, ao eminente relator, eu vou acompanhar a divergência sob esses fundamentos. Divergência do Cláudio Brandão. Na sequência, volta o ministro Hugo Schäuble. Senhor presidente, eu lembro exatamente da sustentação oral, onde foi indagado
de que forma poderia o sindicato, que há tempos representava a categoria desses trabalhadores, se insurgir contra um acordo que foi homologado entre uma empresa e outro sindicato. E aí tem, inclusive, um voto vencido lá no Tribunal Regional que indaga isso. Essa questão de onde no fundo está se discutindo representatividade sindical, porque me parece que a ação de cumprimento proposta é para cobrança das contribuições assistenciais. E aí se faz o acordo reconhecendo que o sindicato de refeições rápidas representa um restaurante que não é de representações rápidas, segundo a prova documental. E neste acordo, deveria haver a participação do outro sindicato. Então, eu, com a máxima vênia ao ministro relator, acompanho integralmente o voto divergente proposto pelo ministro Vistor. Ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de ler o voto do ministro Bresciani e a divergência do ministro Cláudio Brandão. Confesso a Vossa Excelência que me parece que a controvérsia cinge-se se houve ou não colusão. Então, senhor presidente, pedindo a máxima vênia a divergência, eu estou acompanhando o voto do relator. Aqui nós estamos num caso em que, na realidade, penso eu, não se está diante de colusão. Aqui se está, na verdade, sobre os efeitos da conciliação. A conciliação, ela gera efeito entre os que estão se conciliando. Ela não irradia efeitos para terceiros. Então, quando o reclamante, os reclamantes e a empresa e esse sindicato e a empresa faz um acordo para dizer que ela é representativa, não gera efeitos a outra. Isso daqui está extrapolando o âmbito do acordo. O acordo não beneficia nem prejudica terceiro. Quando se homologou, e aqui, ministro Cláudio Brandão, não há necessidade de citar o dispositivo, porque aqui se rescinde por violação do artigo, se não me engano, 441. A conciliação não prejudica nem beneficia terceiros. E aqui está prejudicando o terceiro, que é essa outra entidade sindical que não participou da ação. E se fez um acordo para reconhecer que essa entidade sindical seria representativa, em detrimento da outra que entende ser a representativa da categoria econômica. O fato do juiz homologar sem fazer referência ao dispositivo de lei não precisa, porque esse dispositivo de lei está claríssimo. Eu não posso dispor de coisa alheia. Quer dizer, o sindicato que foi autor e a empresa jamais poderiam firmar no acordo que a representatividade é dela, em detrimento da outra. Então, na verdade, não há necessidade de se abrir tese, porque o próprio acordo, nos termos em que foi firmado para reconhecer a representatividade, viola preceito claríssimo que toca aos acordos judiciais. Res inter alios acta, ou seja, o que está fora da lide não pode prejudicar nem beneficiar terceiro. E aqui não há necessidade de o juiz dizer, olha, a despeito do artigo tal. É ele homologar um acordo em que um sindicato e a empresa, elas próprias dizem, olha, você é o meu representante sindical. E eles não podem fazer esse tipo de acordo porque estará prejudicando o terceiro, que é aquele que não foi parte. E eu aqui estou inclinado a acompanhar a divergência, não pela colusão, mas pela violação do dispositivo de lei, res inter alios acta. Eu não posso firmar um acordo para dizer que esse sindicato é que representa essa categoria, sem que o outro sindicato esteja participando, porque, na realidade, este acordo está prejudicando o outro, que não faz parte da lide. E, para tal,
não é preciso, nesse caso, pela nossa súmula 298, abrir-se tese, porque eu confrontar a homologação com o objeto do acordo. Qual foi o objeto do acordo? Reconhecer que esse sim de não sei das quantas representa a categoria. Mas ele não está. A outra, que diz ser a representativa, não está no processo. Por isso é que eu ficaria acompanhando a divergência, com todas as vênias do eminente ministro. Os artigos que ele traz aqui não dizem respeito a essa matéria. Mas aqui é o verdadeiro atentado ao princípio que rege a conciliação, res inter alios acta, ou seja, o que eu faço de acordo, eu não posso nem beneficiar, nem prejudicar terceiro. Mas, diante desse fato, e de que se valeram deste acordo para exatamente reconhecer que esse sindicato é o representativo, independente de não ter havido o artigo correto de violação, para mim é prova sintomática de que estavam em conluio para admitir esse sindicato como representativo. Porque eu nunca vi, ao longo de 34 anos de magistratura, firmar-se um acordo em que a parte e a outra parte elegem o sindicato como representativo da categoria profissional. Quer dizer, abstraindo aqui o dispositivo de lei que anula, desconstitui este acordo, ele é bem emblemático da colusão, porque realmente soa curioso, foge ao bom senso, que alguém vá firmar um acordo para dizer, olha, esse sindicato que está movendo a ação é mesmo o representante da minha categoria, enquanto o outro está lá para discutir, e nem poderia vir discutir. Eu apenas achei que tivesse citado o artigo porque eu queria enquadrar no artigo correto. Mas a falta da indicação do artigo, considerando essa singular situação, penso com todas as vênias do eminente ministro Alberto Bresciani, cujos votos são sobejamente brilhantes, eu peço vênia a Sua Excelência também para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Cláudio Brandão. O ministro Emanuel votou com o relator. Então, proclamo que aí Vossa Excelência... Fico como redator, senhor presidente. Eu extingo o processo? Isso, extingue o processo. Só para conclusão, entende a colusão e extingue o processo. Perfeito. Extinguir a ação de cumprimento sem resolução do mérito com base no artigo 129 do CPC. Perfeito. Eu também pedindo ver, então, ao ministro Alberto Bresciani, a Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira, eu também acompanho a divergência, porque o ministro Hugo Schorn também acompanhou a divergência, o ministro Caputo Bastos também acompanhou a divergência. Então, proclamo que, por maioria, a sessão extinguiu, deu provimento ao recurso ordinário para reconhecer a colusão e extinguir o processo, sem resolução do mérito, vencido Sua Excelência, o relator, ministro Alberto Bresciani, Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira, juntada de voto... Não precisa. Não, eu transcrevo o voto de Sua Excelência no corpo do meu, senhor presidente. Hã? Como eu sou redator, transcreveria o voto de Sua Excelência no corpo do meu. Não, eu ia indagar se Sua Excelência queria declaração de voto vencido ao pé do acordo. É porque eu, ficando como redator, eu transcrevo, não vê o voto originário dele e o entendimento do colegiado, mas... Não, eu só fiz a consulta, ele não quer... Então, Vossa Excelência é o redator designado, ministro Cláudio Brandão. Assim se proclama o resultado. E, não havendo mais processo em condições de julgamento, agradeço muitíssimo a presença dos colegas, de Sua Excelência, a doutora Procuradora-Geral dos Servidores, e declaro encerrada a sessão.